O assunto que eu vou trazer para conversar com vocês aqui hoje é mais comum do que vocês podem imaginar. E por que eu falo isso? Porque no decorrer dos meus atendimentos, já há todos esses anos, eu já me deparei várias vezes com essa mesma situação. Recentemente eu fiz uma pesquisa para saber o que incomodava, quais as áreas que mais incomodavam. Eu vi essa pergunta aqui e eu achei interessante, foi uma reflexão e me chamou a atenção porque é algo que eu já atendi muitas pessoas passando pela mesma situação. E o questionamento foi assim, a reflexão, né? Que a pessoa vive presa no passado, a um relacionamento do passado, mas tem a relação atual. É um ex, né? Mas hoje em dia essa pessoa já é casada, mas ela não consegue vivenciar o relacionamento em paz, porque ela tá sempre pensando no ex, sempre projetada para o futuro. E eu achei isso interessante, por quê? Porque muitas pessoas que fizeram atendimento comigo com tarot terapêutico, ou seja, acompanhamento psicoterapêutico, já trouxeram a mesma reflexão. Então, desenvolver um olhar quântico sobre os relacionamentos é entender que toda fase da nossa vida precisa de uma cura. Então, se você está num relacionamento agora, um relacionamento atual, mas você não está 100% aterrada nesse relacionamento, e o que é estar aterrado num relacionamento? Aterrar é quando a gente está vivenciando o aqui e agora plenamente, sem estar preso no passado e sem estar projetado para o futuro, está vivendo o agora, está criando a sua vida no agora. Isso é desenvolver um olhar quântico sobre os relacionamentos, porque isso cura. Então, uma pessoa que vivencia o seu relacionamento com uma visão quântica, ela sabe que ela precisa se curar de qualquer fase que ficou mal entendida, mal resolvida no passado. Então, vamos para um exemplo bem simples. Se a quântica nos ensina que tudo aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher, que as nossas relações é um reflexo de como nós estamos por dentro, das nossas feridas, do nosso passado mal resolvido, então é isso que o seu relacionamento vai se transformar. Então, se você está com alguém, mas você vive pensando no passado, e se eu tivesse insistido um pouco mais com aquela pessoa, será que eu não estaria bem com ela hoje? Porque o meu relacionamento atual é bom, mas eu não sinto aquela coisa toda como no passado. Então, primeiro ponto é, o que é do passado tem que ficar no passado. Se você não se sente curado disso, então procura promover essa cura. Porque o nosso passado a gente não pode deixar que atrapalhe a nossa relação atual. Então, às vezes, tem pessoas que se prendem às emoções do passado em relação a uma pessoa, achando que ela só seria feliz se estivesse com ele ou com ela. Por quê? Porque acha que essa pessoa era perfeita para você e acha que não vai encontrar mais ninguém que consiga proporcionar um relacionamento do mesmo jeito. Só que, na verdade, gente, isso é o ego querendo nos prender a situações do passado que já não fazem mais parte da nossa vida e querendo nos atrapalhar de vivenciar o agora. E é importante a gente entender que é preciso vivenciar o agora plenamente, 100%. Então, se você está numa relação, viva a sua relação, se dedique à sua relação. Se você estiver com alguém pensando em como seria o seu relacionamento com o seu ex, ou pensando em como de repente seria se você deixasse a sua relação atual para vivenciar com outra pessoa, se eu deixar esse fulano agora ou essa fulana, pode ser que eu conheça alguém melhor. Então entende que é como se você estivesse com alguém especial do seu lado, e você ficasse o tempo todo pensando, mas eu acho que eu posso encontrar alguém melhor. Como você vai encontrar alguém melhor se você não está curada nem do relacionamento passado e nem está se dedicando ao seu relacionamento atual? E ainda por cima, culpa a outra pessoa. Eu falo isso porque essa é a fala de algumas pessoas quando vem para o atendimento. Eu sou assim, eu não consigo me dedicar a esse relacionamento porque a pessoa se comporta assim, porque a pessoa não faz isso desse jeito. Então, ela fica tentando o tempo todo mudar aquela outra pessoa, moldar também, querendo que a outra pessoa se comporte de um jeito, achando que isso vai fazer ela querer ficar aterrada naquele relacionamento, quando na verdade não é. A outra pessoa não tem culpa das suas feridas. Então, se você quer vivenciar uma relação boa, estável, que cresça, que você prospere, você tem que se voltar para o passado apenas para se curar. Deixa o que está no passado, no passado. Se tem alguém na sua vida agora, é essa pessoa a qual você tem que se dedicar. Então, isso é desenvolver um olhar quântico nas relações.
É saber que você não pode deixar nenhuma fase para trás sem ser curada. Ah, Vanessa, mas eu não estou mais com essa pessoa. Como é que eu faço para curar? Eu vou passar um exercício quântico aqui para vocês que pode ajudar muito nessa questão. Tem um exercício que é bem comum, que eu acho até que alguns de vocês já ouviram falar, eu já passei nas minhas lives, e tem outras pessoas que trabalham com o olhar quântico que passam esse mesmo exercício, que é o exercício do fogo. Eu chamo assim. Por quê? Um terapeuta quântico, ele entende que ele precisa trabalhar com a visão arquetípica das coisas, do todo. Então, o fogo, ele é o arquétipo da purificação. Você vai queimar tudo aquilo ali, você vai deixar aquilo tudo em cinzas para poder renascer, como a fênix. A fênix, ela renasce das cinzas. Então, esse exercício é para que você possa liberar suas emoções sobre alguma situação do passado que não lhe fez bem ou sobre alguém para poder você conseguir viver a sua vida no agora. Então, esse exercício, como é que faz? Você vai, mesmo que você não tenha mais contato nenhum com essa pessoa, você vai anotar num papel, numa folha, tudo que essa pessoa fez de ruim para você, todas as sensações desagradáveis que você sente quando ainda lembra dessa pessoa, ou até positivas mesmo, que você acha que isso é suficiente para, quem sabe, achar que ainda daria certo com essa pessoa. Porque o ego, ele nos prega peças. Ele faz a gente lembrar das coisas boas com alguém do passado para pensar, para nos atrapalhar na relação atual. Pensando assim, se eu tivesse com essa pessoa ainda, eu iria estar desse jeito, porque eu gostava disso, nele ou nela, e a gente acaba esquecendo que foi de ruim, que foi o motivo que fez aquela pessoa ser ex. Então, não esqueçam disso. Então, esse exercício é para liberar todo esse tipo de emoção. Anota tudo que você fez nesse relacionamento que não foi bom, que a outra pessoa fez com você também, tudo de ruim que você sente quando ainda lembra dessa pessoa. Anota tudo. Se você sentir vontade de chorar, chora, porque são as emoções que estão sendo trabalhadas nesse momento. É o seu inconsciente trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser curado, transformado e purificado. Depois que você ler tudo que você anotou sobre essa pessoa, o que você vai fazer? O próximo passo faz uma ativação da seguinte frase: eu me libero nesse momento de todas as emoções que me prendem a essa pessoa. Aí fala o nome da pessoa. Eu me libero porque eu mereço ser feliz. Fulano merece ser feliz. Aí fala o nome da pessoa. E eu sou merecedora ou merecedor de vivenciar o meu presente, o aqui e agora, aterrado nesse momento. Eu me libero, eu limpo e eu me curo nesse momento. Está feito em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente ativa em nome de Jesus é feito, é curado, é transformado e purificado, e a gente consegue finalmente se liberar para o novo. Tá, Vanessa, mas onde que entra o fogo nessa história? O fogo depois que você lê tudo isso e que você ativar, você vai queimar esse papel, deixar ele virar cinzas e joga, simplesmente se desfaz. Onde é que eu posso jogar? No lixo mesmo. Tá, só as cinzas, vai juntar e deixa ali. Por quê? Energeticamente, você passou para o universo que você se liberou daquelas emoções, que você se liberou do teu passado, que você está promovendo a cura e que você está aberta para vivenciar plenamente a relação atual que você tem, ou mesmo que você esteja solteiro ou solteira, mas você está aberto a partir daquele momento para atrair alguém que realmente venha para somar na sua vida, em todos os aspectos. Então, desenvolver um olhar quântico sobre as nossas relações é entender que qualquer mal-estar precisa ser resolvido. Eu vejo muitos casais que ou só uma pessoa está tentando, e eu sempre falo, uma pessoa só não consegue. Uma pessoa só não consegue. É preciso a vontade dos dois, porque num relacionamento, em todas as pessoas existe o livre-arbítrio. Então a outra pessoa, ela decide se quer estar presente ou não naquela relação. Então, mesmo que você esteja solteira, você pode fazer esse exercício, você pode desenvolver esse olhar quântico. E se você estiver com alguém, que foi o caso da pergunta, da reflexão, e a pessoa não consegue vivenciar, ela precisa também fazer essa observação. Um olhar quântico sobre as relações é a observação do que está sendo plantado. É observar os problemas surgindo e não empurrar com a barriga, não deixar aquilo crescer, e sim resolver e promover uma cura. Isso é você ter um olhar quântico diante das coisas, não só relacionamento, mas em relação a tudo. E desenvolver um olhar quântico também é olhar para a pessoa que está ao seu lado e ser grato por essa pessoa, mesmo que não seja perfeito ou perfeita, mesmo que tenha todos esses
defeitos que você gostaria de mudar, mas é você olhar com um sentimento de amor para outra pessoa que, assim como você, está em busca de evolução, está aqui para evoluir, para crescer também. Então, desenvolver um olhar quântico nas nossas relações é respeitar o processo da outra pessoa, é valorizar aquela pessoa que está na sua vida, é entender que se você está com essa pessoa, é com ela que você tem que se curar. É claro que existem exceções. Tudo isso que eu estou falando não se aplica àqueles relacionamentos que já está num estágio tão tóxico que já chegou ao nível da agressão física. Isso não tem nada a ver. Quando chega nesse ponto, você realmente não tem mais o que fazer na vida daquela pessoa. E também não se aplica àqueles relacionamentos que você já tentou de tudo, só você tentou de tudo e a outra pessoa ainda assim escolheu não mudar. Então, a gente também tem que se liberar disso. Tem coisas que só desenvolvendo um olhar quântico nos relacionamentos é que a gente consegue ter leveza mesmo diante de todos os desafios que podem surgir na sua vida, a dois ou sozinha.